Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E parabéns, porque você está aqui para aprender um pouco mais sobre aquilo que você finge não ver. Opa, o que é isso, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E o meu objetivo aqui, professora, é ajudar você, que é uma professora de valor, a ser forte emocionalmente em 25 dias. Então, esse é o meu objetivo, é cuidar daquela que cuida, aquela que cuida lá em sala de aula. E eu vou cuidar de você porque eu ajudo professoras, sim, professoras de valor, a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E já tá lá, eu já comecei de chapéu e já deixei aqui também anotado o DOG. O que é o DOG, né? O DOG são os nossos mecanismos mentais. Na aula passada, nós apresentamos o D. Depois você procura sobre as 3 maneiras que você é enganada e aí você vai ver o que é o D. E hoje nós vamos falar então sobre o O, mas calma aí, fica comigo que você vai se surpreender aquilo que você realmente finge que não vê. E não é uma pergunta não, professora. O tema dessa aula é exatamente esse. Você finge que não vê. Mas o que eu finjo que eu não vejo? Mas eu vejo tudo, Rafa. Eu até uso óculos. Eu consigo ter uma visão perfeita. O que eu estou fingindo que eu não vejo? Então fica comigo que você já vai entender. E se você não assinou ainda o canal, faça isso, assine o canal e compartilha para que mais professoras também possam aprender aquilo que nós fingimos que não vemos. Por quê? Isso são mecanismos mentais que todo mundo tem. Eu tenho os meus mecanismos mentais, eu tenho o DOG, você tem o DOG, tá? Todo ser humano tem. E de acordo com a PNL, que é a Programação Neurolinguística, o que acontece? Esses filtros é a forma com qual nós vemos o mundo. Nós temos esses filtros. E aí, olha que interessante, então, porque esses filtros, eles podem nos atrapalhar ou eles podem nos ajudar. Sim, eu tenho filtros que me ajudam em determinadas situações e os mesmos filtros podem me ajudar em outras ou me atrapalhar em outras situações. Então, esses filtros mentais, eles nos ajudam ou então eles nos atrapalham. Eles podem ser benéficos ou eles podem ser nocivos. Falamos já sobre as nossas distrações. E as nossas distrações, muitas e muitas vezes, tem um motivo pelo qual ela acontece e também pelo qual ela nos atrapalha. E hoje, então, nós vamos falar sobre a nossa omissão. Olha só, professora, presta atenção se isso não acontece com você. E eu sei bem que você está fingindo, porque muitas vezes você também acredita nisso. Ó, você está bem, mas está descontando a sua irritação nas pessoas da família. Você está bem, mas está colocando a sua ansiedade na comida e no doce. Você está linda, com botox, com preenchimento, mas está insatisfeita com você mesmo. Você está sorrindo por fora, mas está precisando tomar medicação. Você diz que está tudo bem. Nas suas conversas, você fica mais reclamando do que agradecendo. E aí, professora, você está fingindo mesmo que não vê? E aí, como é que acontece essas coisas? Conta para mim, professora. Como é que isso se estabelece? E eu posso falar mais um monte de coisas aqui. E sabe o que é pior? Que essas coisas elas são tão inconscientes porque ela não acontece no nosso nível de consciência que nós acreditamos nisso. Nós vamos acreditando que nós estamos bem, que está tudo funcionando, mas nós nos omitimos em olhar para a nossa irritabilidade,
nós nos omitimos em olhar para a nossa ansiedade, nós nos omitimos em olhar para a nossa frustração, nós nos omitimos em olhar para os nossos sentimentos e aí nós achamos que está tudo bem. Mas calma, professora, você não faz isso de propósito, não. A omissão, nem a distração, nem a omissão e nem o que depois a gente vai aprender na nossa próxima aula, né? Nenhuma dessas coisas aqui você faz de propósito. Nenhuma dessas coisas aqui você faz porque você quer. Ah, eu quero ser omissa. Não, não, não. Essas coisas aqui, quando acontecem no nosso nível mental, elas são acontecimentos que a nossa mente, o nosso pensamento, ela vai estruturando de certa forma para tentar nos ajudar. Só que muitas vezes essa ajuda, ela não é uma ajuda que vai nos favorecer a um crescimento. É como assim? É como se fosse você, professora, pede e manda a lição de casa para o seu aluno, né? Você pega lá e põe lá para o seu aluno fazer aquela lição de casa e escrever 10 vezes lá aquela frase para poder melhorar a caligrafia dele. Aí no dia seguinte, você recebe aquela tarefa de casa e você percebe que não foi o seu aluno que fez. Foi alguém que fez, ou o irmão, ou até mesmo a mãe que fez ali para cumprir tabela. Isso funciona? Não, não funciona. E com a nossa mente é a mesma coisa. Muitas vezes ela quer nos proteger, só que em vez de nos ajudar, isso nos atrapalha. Assim como essa mãe ou esse irmão fez a lição para o seu aluno. Ao invés dele ajudar, ele não está ajudando. Ele está atrapalhando um processo que é necessário acontecer. E isso também acontece conosco. Daí fica até mais claro de entendermos, né? Nós somos enganadas muitas vezes por nós mesmos. E uma das coisas que a nossa mente nos engana é esse processo de omissão. Mas vamos lá que vamos entender por quê. Porque quando isso acontece, olha só, nós professores somos a classe profissional que mais sofre do chamado da síndrome de burnout. Nós temos aí um esgotamento físico e um esgotamento mental, porque nós enfrentamos as nossas angústias, os nossos medos e a ansiedade que é gerado por uma situação do trabalho e também com excesso de atividades e também com a incerteza e a insegurança do futuro. Tudo isso misturado no balacobaco aqui acaba levando a nossa classe profissional com a síndrome de burnout. Mas dá para sair dela? Dá para eu não entrar nela? Dá sim. Como? Quando eu aprendo a ser forte emocionalmente. Mas esse aprendizado não é de uma hora para outra. Esse aprendizado não é algo que você, aprendi, pronto, acabou. Não. Assim como o aprendizado educacional, ele não é de uma hora para outra, o aluno da primeiro ano lá do Fundamental 1 não está pronto para entrar numa faculdade, porque ele tem que passar por processos. O nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, ele também precisa passar por processos. Mas para passar por esses processos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter clareza e parar de me omitir. Parar de ficar omissa, porque eu tô linda por fora, tô com botox, tô com preenchimento, mas lá no fundo eu tô descontente, eu tô frustrada com a minha vida. Mas eu acho que tá tudo bem, eu acho que isso é normal. E isso não é normal. E fora, professora, que da nossa classe de professores, 85% é formado por nós, mulheres. Nós representamos 85% da nossa classe de professores. E aí, o nosso nível de estresse, a elevação do nível de estresse está muito mais presente em nós. Por quê? Porque somos mulheres? Não só isso, não. É porque além da jornada dentro do ambiente escolar, nós temos também a nossa jornada com casa e filhos. Sim, nós temos nossa jornada com casa e filhos. E aí, como é que funciona tudo isso para nós?
Aí, olha só, professora, parabéns para você, que é mãe. Parabéns, parabéns. Porque ontem nós comemoramos o Dia das Mães. Então, parabéns para você. Porque além de tudo isso que você tem promovido dentro do seu ambiente profissional, você também tem a sua jornada dentro de casa com os seus filhos, com o papel que você desempenha, né? Dentro de casa e também com os seus filhos. Então, nós somos muitas e muitas vezes, como professoras, nós somos responsáveis por resgatar o nosso aluno, independente da idade dele, porque hoje a gente vê que a ansiedade, a tristeza, a depressão já está instalada nos alunos pequenos, nos alunos de Fundamental 1, né? Então, nós somos muitas vezes responsáveis por resgatar, né, da depressão ou da tristeza ou até mesmo de uma síndrome ou de uma crise, os nossos alunos. Os nossos alunos ficam estressados, aí cabe a professora e falar assim para ele: calma, querido, respira, vai dar certo, vai com calma, você vai conseguir fazer a prova. Quantas e quantas vezes nós, como professoras, precisamos incentivar o nosso aluno a ter calma, o nosso aluno não ser levado pela ansiedade, o nosso aluno não ser levado por um nível também de estresse que é colocado em cima dele? Só que aí a pergunta está: nós estamos mergulhadas no mesmo mar. Nós estamos inseridas na mesma situação. E quem é que está cuidando de você, professora? Você também precisa ser cuidada. Você também precisa ser cuidada. Por isso que eu ajudo, sim, professoras de valor, assim como você, a ser forte emocionalmente em 25 dias. E isso é possível. E não importa se você está começando agora, se você está estudando, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão iniciando a carreira, continue. Porque se você tem observado, a profissão de professor é uma profissão lindíssima, é uma profissão que tem a ver com missão de vida. Continue, mas continue com clareza e se fortalecendo emocionalmente, porque aí sim, você está seguro aonde você está pisando. E onde é que você está pisando? Aonde é que você vai se sentir segurança? De fora para dentro? É de dentro para fora. É de dentro para fora. A força emocional, ela não acontece naquilo que os outros vão fazer ou deixar de fazer. Ela acontece de dentro para fora. É naquilo que eu faço, é como eu gerencio os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas crenças, os meus valores, as minhas escolhas, as minhas ações e as minhas realizações. Mas tudo isso com um passo a passo, com técnica, com uma sequência. Assim como você aprende, assim como você ensina, assim como você ensina os seus alunos, com método, com conteúdo, com sequência. É sequencial. Nossa vida é sequencial. Por que você acha que a gestão emocional ou então cuidar dos seus sentimentos tem que ser obra do acaso ou um milagre divino? Se tudo é sequencial, até o teu crescimento é sequencial. Você começa pequeno, depois você termina maior e assim vai. Tudo é uma sequência, tudo tem um processo. E o tratar da nossa gestão emocional também é sequencial. Existe processo para isso. Existe um método, inclusive um método muito importante desenvolvido por nós, pela minha equipe, aonde nós fazemos isso especificamente para você, professora. Porque você gosta dessa sequência, gosta de coisas didáticas, gosta de coisas que têm começo, meio e fim, como é que eu faço isso, para aprender de forma efetiva e duradoura. Ferramentas práticas e autoaplicáveis, que dá para fazer ali como uma liçãozinha de casa, uma tarefa de casa. Não é nada mirabolante, mas coisas que realmente dão frutos, coisas que dão resultados, assim como você ensina o teu aluno. Eu ensino meu aluno a escrever, eu preciso ver o resultado. Eu ensino meu aluno matemática, eu preciso ver o resultado. Eu ensino meu aluno história da arte, eu preciso ver o resultado. É assim que funciona, professora. Mas muitas vezes o que fazemos? Nós fingimos que não vemos.
Por quê? Porque nós usamos o filtro da omissão. Esse aqui é o filtro da omissão, tá? Nós somos omissas muitas vezes, e muitas vezes somos omissas conosco. Ah, mas Rafa, a omissão é tão ruim assim? Não, não é. A omissão tem o seu ponto bom. Tem, lógico que tem. Por quê? Porque nós colocamos a nossa atenção naquilo que nós damos mais valor. Tanto que é por esse filtro que nós vamos selecionando as coisas. Nós vamos escolhendo as coisas que nós entendemos que são mais importantes. O filtro da omissão, por exemplo, ele é super importante para você se manter focada. Ó, se você está focada aqui agora comigo, você está usando esse filtro mental da omissão porque você está omitindo os barulhos externos que acontecem. Porque você está focada aqui, porque você está, então, olhando para aquilo que você entende que é bom. Aí o barulho do carro que passa, o telefone que toca, o marido que chama, o filho que chama, alguém que, né? Você não está focada lá, você está focada aqui. E isso acontece por qual filtro? Por esse da omissão. Mas é preciso tomar cuidado com ele também. Por quê? Porque ele também faz com que nós cancelemos coisas que muitas vezes são importantes e que passam batido. Quantas e quantas vezes, professora, você já não foi cobrada por algo que você deveria ter prestado atenção e não prestou atenção? Quantas e quantas vezes você foi cobrada por um prejuízo que teve, quer seja na sua vida profissional ou na sua vida pessoal, você foi cobrada por um prejuízo porque você não prestou atenção. Você não prestou atenção muitas vezes naquilo que o teu filho estava pedindo, você não prestou atenção muitas vezes no que o teu cônjuge estava falando, você não prestou atenção numa situação que você deveria ter prestado atenção, você não prestou atenção na tua saúde. Você não prestou atenção nos sinais que o seu corpo estavam te dando de cansaço para que você não entrasse, de repente, na síndrome de burnout, ou então numa crise de ansiedade, ou então em altos e elevados níveis de estresse. O corpo dá sinais. Né? Então, muitas vezes nós nos omitimos a isso também. Ah, porque a gente quer? Não, não é porque a gente quer. Porque isso acontece de forma inconsciente. E se você se omitiu até agora, não se culpe. Não se culpe. Porque é agora que você está tendo clareza disso. A partir do momento que você tem clareza daquilo que acontece com o seu funcionamento mental, aí sim, aí você começa a observar quais os sinais que você está deixando escapar, quais os sinais, quais as coisas que estão acontecendo e você está omitindo isso. Você está achando que está tudo bem, mas você está descontando a tua irritabilidade na tua família. Você está achando que está tudo bem, mas você está descontando a tua ansiedade em excesso de doce ou excesso de comida. Você acha que está tudo bem e aí você finge que não vê. Você finge que não vê. E quantas vezes hoje a gente fala muitas vezes, né? Ah, mas, nossa, se eu tivesse ouvido mais o fulano de tal ou mais o ciclano de tal. Ah, se eu tivesse ouvido mais meus pais. Ah, se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tenho agora, né? Se eu não tivesse me descuidado tanto. E aí a gente vai nesses, né, olhando para isso e aí fala, mas por que isso? Filtro da omissão. E você é tão humano quanto eu. Você é tão humana quanto eu, professora, que esse filtro é um mecanismo. É um mecanismo. E ele trabalha em nós não é uma vez por dia. Ele trabalha em nós o dia inteiro. Assim como o filtro da distorção trabalha em nós o dia inteiro, o filtro da omissão também trabalha em nós o dia inteiro. E esse aqui que nós vamos aprender na nossa próxima aula também trabalha em nós o nosso dia inteiro. Mas então o que a gente tem que fazer, Rafa? Temos que ter clareza, porque eu não consigo arrumar nada com os meus olhos fechados. Não dá.
Não dá para você querer arrumar o seu guarda-roupa, professora, se você não abrir os olhos. Põe uma venda e vai tentar arrumar o seu guarda-roupa mesmo, o seu guarda-roupa físico. Põe uma venda e tenta arrumá-lo. Não dá, não funciona. Põe uma venda e vai lavar louça. Não dá. Não vai sair do jeito que você gostaria que saísse. Põe uma venda e vai fazer o seu planejamento de aula. Não dá. E aí o que nós queremos fazer? Colocar uma venda e ignorar aquilo que nós sentimos. Nós colocamos uma venda e fingimos que não vemos. Eu finjo que eu não vejo o meu estado emocional. Eu finjo que eu não vejo a minha ansiedade. Eu finjo que não vejo o meu alto nível de estresse. Eu finjo que não vejo a minha irritabilidade. Eu finjo que não vejo. E sabe qual é o pior? Quem é que vai pagar por isso? Sou eu mesma. Somos nós. Ninguém vai pagar essa conta, não. Essa conta quem paga somos nós. Então, atenção, professora. Atenção, porque isso é muito importante. Rafa, você está me dando medo. Não, não é não. É só clareza. Porque isso aqui existe em qualquer ser humano. Existe no seu aluno, existe no seu diretor, existe na sua coordenadora, existe nas suas colegas de classe, existe nos seus pais, existem nos seus filhos, no seu cônjuge, existe em todo mundo. Filtros mentais, distração, omissão e o G que você vai aprender na próxima aula, né? E hoje nós estamos falando especificamente sobre a omissão. Então, nós precisamos lembrar que a omissão é um mecanismo mental inconsciente. Não fazemos isso de propósito, ele é involuntário. Então, muitas vezes nós nem percebemos o que estamos fazendo. Mas agora que você está tendo clareza, fica mais fácil. Porque tem um ditado que diz assim, né? Aquilo que nós vemos, nós não conseguimos mais deixar de ver. Então eu preciso parar de fingir que eu não estou vendo. Eu vejo sim. Pode ser que eu não saiba como lidar. Por isso que muitas vezes eu evito. Eu não evito porque eu quero excluir. Eu evito muitas vezes porque eu não sei como lidar. Mas aí é que está. Quando você tem um método e ferramentas práticas e autoaplicáveis que acolhem o seu sentimento, que acolhem os seus pensamentos, que te trata com amor, o processo pode ser doloroso, mas vai ser acolhedor. Porque toda transformação, muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes, ela tem o acesso à dor. Porque a dor também nos ajuda a crescer. Sim. Mas Rafa, não quero sentir dor. Vai na academia, professora, vai lá. Vai na academia, faz exercício e vai contar para mim se no dia seguinte você não consegue nem sentar direito, porque você fez 10 agachamentos e aí a hora de sentar tá, ai que dor. Mas você foi na academia? Ué, mas por quê? Porque você está em processo. A dor faz parte do processo de crescimento, tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Então ela não é ruim. Só preciso olhar para ela de uma outra forma também. A dor não é ruim. Nenhum sentimento que nós temos, ele é bom ou mal. Não. Eles só são sinalizadores de como nós estamos e se estamos chegando aonde realmente nós queremos chegar. Então, a omissão ela é uma grande responsável pela nossa individualidade. Porque o modelo que nós temos de mundo, ele passa por esses filtros. Pelo filtro da distorção, pelo filtro da omissão e do G que nós vamos falar aula que vem, né? Então, esse retrato que eu tenho do meu mundo real, ele passa por esses filtros. E o filtro da omissão, ele vai te possibilitar
isolar, como a gente já comentou aqui, uma conversa de outra, porque você está focado naquilo que você quer, de uma atividade que você está mais focada e desligando das outras. Olha como ele é positivo também. Mas, ao mesmo tempo, ele pode deixar algumas coisas passarem, achando que vai te proteger, mas na realidade ele só está te limitando. Só te limitando. E eu trouxe uma arte hoje para nós usarmos como analogia. Essa arte aqui. Olha só, essa arte é uma arte onde você pode moldá-la. E essa arte, ela tem que passar por um filtro mental. Por quê? Porque você vai enxergar uma coisa, eu vou enxergar outra coisa, de acordo com a posição que eu estiver, eu enxergo uma, outra pessoa enxerga outra, de acordo com aquilo que tem na minha mente, eu vou ver um animal aí, você vai ver outro animal aí. E essa arte é da Lygia Clark, tá? E ela fez essa arte em 1960. Talvez algumas aqui nem tinham nascido. Eu não tinha nascido nessa época ainda. Mas Lygia Clark fez essa obra chamada Os Bichos. E é uma obra que nós chamamos de neoconcreta. E ela ganhou um prêmio. Ela ganhou um prêmio nacional, um dos maiores prêmios nacionais dessa obra aqui, que foi consagrada na Sexta Bienal de São Paulo. O prêmio da melhor escultura nacional, essa obra aqui. E se chama Os Bichos, porque qual era a intenção dela? É que você pode movimentar essa obra, e ao movimentar essa obra, você vai tendo percepções diferentes e visões diferentes. Mas por que eu trouxe essa obra aqui? Porque nós fazemos isso também. Nós vamos filtrando aquilo que nós queremos ver, e nós vamos omitindo aquilo que nós não queremos ver. A omissão, ela é boa? Ela não é boa e também não é ruim. Ela simplesmente é uma omissão. Dependendo de como eu vou usar e do que ela vai me omitir ou aquilo que ela vai me esclarecer, muitas vezes, ou eu vou focar, isso pode ser benéfico ou não. Então, essa é uma arte inclusiva. E aí, quando nós vamos comentando isso e trabalhando isso com diversas professoras, nas quais já participaram e já fazem parte desse processo, muitas que vão aprendendo a gerenciar suas emoções, vão deixando os depoimentos aqui conosco, e eu sempre trago alguns para poder passar também para vocês. Olha esse depoimento da professora Ana Flávia Benedito. Ela diz o seguinte: aprendi a olhar para mim e para o outro com sabedoria e carinho. Gente, olha que lindo! Não é isso que você quer? Porque olhar para o outro com carinho, olhar para o seu aluno com carinho, eu sei que você olha. Agora, olhar para o outro com sabedoria e, além de tudo, olhar para si mesmo, nossa, isso é fantástico. Vou repetir, tá? Aprendi a olhar para mim e para o outro com sabedoria e carinho. Aprendi que as mudanças de hábitos são fundamentais para o melhor convívio entre si e os outros. A semear atitudes e hábitos positivos. Esse foi o depoimento da professora Ana Flávia Benedito. Olha esse depoimento aqui da professora Ellen Bazazeni. Ela diz o seguinte: aprendi aqui que somos pessoas diferentes e aprendi a respeitar a diferença daqueles que amo ou que trabalho. Agora busco oferecer o meu melhor em tudo que faço, no trabalho, como mãe, esposa, na família, com os amigos e como mulher. Ela aprendeu que somos diferentes e que temos que respeitar as diferenças. E aí, o ser humano, né? Nós, como todos os seres humanos têm isso. Nós só enxergamos o que nós queremos ver. Nós só ouvimos o que queremos ouvir. E muitas vezes você diz isso, né, para os seus alunos ou então para os seus filhos. Nossa, você só escuta o que você quer. Você só vê o que você quer. Eu estou te mostrando outras coisas. Ou até mesmo para o seu cônjuge, né? Você fala isso. Por quê? Porque esses filtros, eles vão nos auxiliando a ter essa visão de mundo. Mas, se deixarmos
esses filtros soltos livremente, sem essa clareza que você está tendo agora, nós vamos ficando cegas, surdas, e assim a gente vai ficando. Não dá para tampar os olhos e querer mexer em algumas coisas. Por quê? Porque dá ruim no final. Você sabe que não dá para fazer isso. Mas muitas vezes nós queremos ficar cegas emocionalmente e achando que está tudo bem, achando que nós estamos enxergando tudo da melhor forma possível. E aí, isso vai gerando algumas percepções. Quer ver como nós colocamos vendas nos nossos olhos e não queremos olhar para dentro? Quando nós começamos a dar excessos de desculpas. As desculpas são isso. Por quê? Porque as desculpas são ferramentas que nós vamos usando para não sairmos do lugar. As desculpas são palavras, frases que nós vamos elaborando para não mudarmos. Olha algumas desculpas que provavelmente você fale, professora. Ah, mas eu já tentei isso antes. Aí não deu certo. Ah, mas eu não tenho mais idade para isso. Ai, eu tô tão cansada. Ah, olha, eu não tenho tempo. Olha, eu não tenho dinheiro. Olha, eu não tenho vontade. Ou ainda, né, você pode até dizer assim, ah, não adianta eu querer mudar. O mundo é assim mesmo. Para que eu vou mudar se o mundo é assim? Não adianta eu querer mudar. Não há realmente nada que eu possa fazer nesse momento. Ai, bons tempos foram aqueles. Nossa, isso aqui é super difícil. Eu não vou dar conta. Eu quero pensar. Olha, eu quero pensar melhor antes de eu decidir. Não, peraí, eu estou pensando melhor antes de eu decidir. Vamos deixar para um momento mais oportuno. Agora não, vamos deixar para um momento mais oportuno. Para você falar essas frases, que são frases que você fala, eu falo, muitas pessoas falam, o ser humano fala essas frases, principalmente, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. A gente vive falando isso, não é mesmo? Mas para nós falarmos essas frases, nós precisamos fazer o quê? Colocar um filtro. E aí nós colocamos o nosso filtro da omissão e colocamos esse filtro muito mais do lado da negatividade do que qualquer outra coisa. Para você falar essas frases que eu acabei de pronunciar aqui, você usou um filtro, você usou uma percepção. E essa percepção focou muito mais no negativo do que no positivo. Então, as distorções, como não existem distorções boas ou distorções más, somente aquelas que são úteis e aquelas que são nocivas, a omissão é a mesma coisa. Tem omissões que são úteis, mas tem omissões que são nocivas. Tem omissões que são destruidoras. Por quê? Porque aí você, muitas vezes, por ser omissa, você acaba descontando a sua irritabilidade dentro da tua casa, você acaba descontando a tua ansiedade na comida, você acaba descuidando do seu corpo, você acaba descuidando da sua saúde emocional. E daí, você acha que se tomar um remedinho aqui, ou outro acolá, você dá conta do recado. Professora, teu corpo já está te dando muitas vezes algum sinal de alerta. Mas que sinal de alerta, Rafa, que eu tenho que parar? Não é que você tem que parar. O sinal de alerta é: olhe para você, professora. Olhe para suas emoções. Aprenda a ser forte emocionalmente. E ser forte emocionalmente não é sair lutando com os outros, não, de forma nenhuma.
Ser forte emocionalmente é estruturar o teu alicerce. Ser forte emocionalmente é gerenciar as suas emoções. Ser forte emocionalmente é saber lidar com o seu medo, com a sua raiva, com a sua ansiedade, com a sua alegria, com a sua tristeza, com a sua aversão. Ser forte emocionalmente é você gerenciar esses sentimentos dentro de você e não ser gerenciada por eles. É você nomear, é saber nomear os seus sentimentos, é entender os seus pensamentos. Porque quando você começa a entender os seus pensamentos, você fala, poxa vida, isso são só meus pensamentos. Isso não é a realidade. Mas acontece que esses pensamentos, eles se bagunçam todos, que aí você não sabe mais nem o que é realidade, o que é pensamento seu. E aí o teu nível de estresse sobe nas alturas. E ao subir nas alturas, a hora que você vai ver, lá está você, fingindo que não vê, achando que está tudo bem, mas na realidade não está tudo bem. Então você tem duas escolhas, professora. Uma é continuar na cegueira, na surdez e não produzindo nenhum tipo de conhecimento e nenhum tipo de desenvolvimento emocional dentro de você. Ou você pode abrir seus olhos e enxergar o que você precisa enxergar, aquilo que você quer enxergar. Porque quando nós queremos, nós enxergamos sim. Agora tem uma coisa também. Nós muitas vezes enxergamos somente aquilo que queremos. Eu só estou enxergando isso porque eu gosto disso. Então tá bom, então eu vou enxergar só isso. Só que muitas vezes quando nós vamos enxergando só aquilo que queremos, nós também vamos nos frustrando. Por quê? Porque eu tenho mais outros sentimentos que eu deveria enxergar também e não ignorá-los. E aí, quando eu olho para isso, nós vamos criando um ciclo vicioso. Não, esse aqui eu não quero, esse aqui tudo bem. Não quero não quero lidar com isso, não quero lidar com a raiva. Não quero, deixa eu quieta. Deixa lá, deixa eu ser quieta. A raiva tem função de existir. A raiva tem fundo de justiça. A raiva tem alguma coisa para te proteger. Mas por que então? Como lidar com isso? Quando você tem um método e aprende a lidar com isso, as coisas ficam muito mais fáceis. E aí nós vamos usando esses filtros inconscientemente e muitas vezes isso nos causa prejuízo, sim, prejuízos emocionais. Então, omitir, isso vai ser útil ou vai ser nocivo de acordo com a informação que você queira. Mas não permita se cegar novamente, professora. Não fique cega com aquilo que você acha que está tudo bem e muitas vezes não está. Rafa, mas está tudo bem mesmo. Perfeito, se está tudo bem mesmo, perfeito. Perfeito. Hoje está tudo bem, porque esse filtro funciona todo o tempo conosco. Amanhã, se algo não der tudo bem, se algo não estiver tudo bem, não fique omissa. Não passe panos quentes. Resolva o quanto antes. Resolva o quanto antes, acerte o quanto antes, peça perdão o quanto antes, se desculpe o quanto antes, acerte o quanto antes. Resolva o quanto antes. Não deixe criar mágoas, não deixe criar raízes profundas, não deixe a tristeza se instalar e levar a problemas mais sérios. Observe, professora. Vai resolvendo o quanto antes. Não seja omissa. E por que nós, muitas vezes, não enxergamos a realidade tal como ela é? Sabe por quê? Porque as nossas emoções fazem com que nós permanecemos, né, em estado letárgico. Porque muitas e muitas vezes, olha o que acontece. A situação real, por isso que nós nos omitimos também, a situação real, ela está aqui. Essa é a situação real. E eu estou aqui
eu estou aqui. E aí, eu estou aqui, e aí o que eu faço? Eu coloco lá meu medo, eu coloco lá a minha ansiedade, eu coloco lá as minhas angústias, eu coloco lá as minhas aflições, eu coloco lá, né, os meus sentimentos, e aí o que acontece? A minha tristeza eu vou colocando toda lá, aqui, e eu acho que a realidade tá tudo influenciada por isso, mas a realidade não é isso. Esses sentimentos eu só coloquei num futuro, que ainda ele não existe. E por isso que muitas vezes eu me omito. Por quê? Porque eu acredito que tudo isso vai acontecer se eu mexer no meu mundo emocional. Eu acredito que se eu me fortalecer ou se eu mexer nas minhas emoções, porque professor é bem assim, sabe? Esses dias eu ouvi uma professora falando assim, mas tem que falar de emoções? Ai, não, melhor não. Então, mas por que isso acontece? Eu não a culpo de jeito nenhum. Não, eu acolho isso. Porque eu sei que para ela falar isso, ela jogou o medo, ela jogou a ansiedade, ela jogou a angústia, ela jogou a aflição, ela jogou a frustração, ela jogou a tristeza, tudo lá, achando que tudo isso vai estar lá. Mas na realidade, isso é o que ela acredita que vai estar lá, mas não necessariamente vai estar, não. E isso acontece por causa desse filtro aqui, ó, esse filtro da omissão. Então, por isso que eu não quero nem mexer, por isso que eu não quero nem encostar, por isso que eu não quero... É igual o aluno. Quando a gente explica uma coisa para o aluno, ele fala assim, não quero nem aprender isso não, porque isso é muito difícil. Aí eu não quero, não, isso aí é muito difícil. Mas quem falou que é difícil? Pode só requerer um pouquinho mais de esforço. Porque quando a gente tira as vendas dos nossos olhos, dói. Você já se vendou, professor? Venda aí, né? Aí, quando vem a luz, o que você faz? Você não abre o olho de imediato quando você tira a venda. A primeira coisa que você faz é apertar um pouco mais seus olhos ainda. Você aperta os olhos porque aquela claridade, né? Mesmo com os olhos ainda fechados, ela dá uma sensação e aí você vai abrindo devagarzinho. E aí você vê o mundo lindo que se abre à sua frente. Já pensou fazer isso de forma interna? O mundo lindo que tem dentro de você? Todos os recursos, professora, que você precisa estão dentro de você. Todos os recursos. Mas, por causa desses filtros, da distração, da omissão e do G que a gente vai aprender na próxima aula, nós vamos nos fechando para eles. E com isso, nós não vamos crescendo. Então, sem força emocional, nós não vamos refletindo sobre isso, nós só vamos reagindo sobre isso. E aí nós tendemos sempre a repetir o mesmo processo. Por isso que muitas vezes vocês já ouviram ou até mesmo já falaram para algumas pessoas, né? Não adianta você ficar mudando a situação se você não curar aquilo que realmente precisa ser curado. É tipo aluno, né? O aluno está com dificuldade numa escola porque ele está com uma dificuldade, aí o pai, ao invés de buscar apoiar e ver o que precisa fazer, porque muitas vezes tem algum transtorno de aprendizagem, o que o pai faz? Muda ele de escola. Aí ele começa lá na outra escola, também não vai muito bem, o que o pai faz? Muda ele de escola, fica mudando. Mas não é ficar mudando que vai resolver a situação. Eu preciso cuidar disso. Então não é ficar olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o outro. Não, eu tenho que olhar para os meus sentimentos e aprender a ser forte emocionalmente. Porque é só assim, né, que nós vamos continuar. E não é só porque somos professoras. É assim que qualquer ser humano precisa continuar. É adquirindo força emocional, é ser forte emocionalmente. E nós muito mais. Por quê, professoras? Porque nós temos a missão de ensinar. Nós ensinamos, nós formamos uma sociedade. Sim, nós formamos. Nós formamos uma sociedade. Não só cognitivamente, não.
Mas também nós ensinamos, sim, dentro de sala de aula, valores, regras, respeito, a lei da hierarquia. Nós vamos ensinando esse convívio em sociedade. Então, é com base, muitas vezes, nessas análises distorcidas que nós temos, que nós não construímos uma saúde e uma vida emocional como nós merecemos e como nós deveríamos ter. Nós vamos nos limitando e aí, consequentemente, nós vamos tendo uma vida profissional empobrecida e uma vida pessoal viciada e limitante nesses padrões mentais. Então, professora, é isso que eu quero trazer hoje, nessa noite aqui para você. Deixa eu colocar aqui, olha só. Aqui está as nossas redes sociais. E antes, se inscreve aqui no canal, dá um like e compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com as suas colegas, com as professoras, com o seu diretor, coordenadora. Compartilha com as suas redes de amigo ali, com o grupo de WhatsApp. Compartilha para que mais pessoas possam entender aquilo que elas não querem ver. Mais professoras possam entender aquilo que elas não querem ver. Por que, professora? E aqui estão as nossas redes sociais, tanto podcast, Instagram e Facebook, nessa ordem aqui ao contrário, né? Está aqui e segue lá também, porque todos os dias nós colocamos lá uma mensagem para você se sentir acompanhada. E não perca mesmo nenhum vídeo desse canal aqui, porque é muito importante, porque você sabe, professora, que 25 segundos é tudo o que você precisa. E até a nossa próxima aula.